Muito bem, muito boa tarde a todas e a todos. Aqui agradecer muito a pontualidade de quem já está connosco aqui no webinar, já somos umas boas dezenas. O meu nome é Félix Pinel, faço parte da equipa da Fórum Estudante e do Consórcio de Maior Empregabilidade, que aqui com a ADEC temos organizado uma série de ações, de discussão, de conversa, de fórum, com diversos temas ligados à área da empregabilidade, e este painel de hoje, esta sessão de hoje ligada à questão do salário emocional, e pretendo também que possamos refletir um bocadinho sobre o que é isto, para onde é que vamos e qual o impacto que tem hoje em dia no emprego, muito focado até no emprego jovem. Antes de mais, também cumprimentar aqui os nossos oradores que estarão connosco e que darão o seu contributo. A Vânia Borges, da ADEC Portugal, Joana Rodrigues, da IT Center, também a Cláudia Ruivo, do ISCTE, do Serviço de Gestão de Carreiras, e a Inês Sá, que foi aqui CEO for One Month, aqui na ADEC, e que nos vai também contar um bocadinho a sua experiência, sendo aqui a nossa oradora mais jovem, digamos assim. A salário emocional pode levar a alguns erros em termos de interpretação, pensarmos que é uma contrapartida, uma remuneração apenas emocional. Está longe disso, como nós vamos perceber. O peso, de facto, hoje em dia dos jovens, enfim, não só, mas com grande foco nos jovens na questão do propósito, das ações que realizam no seu emprego, mas também o impacto que tem no planeta e no mundo, diretamente, são hoje variáveis e motivos de escolha ou não de um emprego, em detrimento, muitas vezes, de condições salariais, financeiras, melhor. Mas eu, na verdade, estou só a fazer uma breve introdução ao tema, tenho aqui especialistas comigo para isso, e para iniciarmos esta discussão e esta conversa, começava pela casa, digamos assim, pela ADECO, que organiza connosco esta sessão, para perceber com a Vânia se de facto as empresas hoje em dia já têm noção do que é que os jovens valorizam, além das questões, obviamente, da remuneração, e se sim, que alterações é que já têm feito nas suas ofertas, e se não, se calhar deviam começar a olhar para isto, e quais é que seriam algumas pistas que podíamos deixar aqui. Obrigada, Félix, pela questão, e também agradecer aos restantes participantes desta conversa e a todos aqueles que nos estão a ouvir. Efetivamente, nós na ADEC já temos, a par com o programa de CEO por um mês, que nos dá uma série de informações importantes relativamente àquilo que os jovens querem. Nós temos também uma academia de talentos, já há alguns anos, que todos os anos nós conseguimos ouvir, quer através dos questionários que fazemos por quarter, fazemos um por quarter para ouvir as nossas equipas, mas também porque fazemos uma série de acompanhamentos presenciais às equipas, onde falamos com cada um dos colaboradores. Portanto, sim, sabemos que existe algumas necessidades ou alguns desejos diferentes, se calhar de uma faixa etária mais velha, e eu acho que está diretamente relacionado com o momento da vida em que a pessoa se encontra, às vezes mais do que a idade em si. E o que é que nós temos vindo a fazer? Nós nos últimos 2 anos, essencialmente foi quando começámos a trabalhar mais nesta parte do salário emocional. Temos clara noção que o salário por si só não chega, até porque a evolução que tem existido no mercado a nível empresarial, especificamente ao nível dos departamentos de recursos humanos, tem sido significativa e tem que ser diferenciadora, porque há básicos que todos nós já temos que tentar ir um bocadinho mais além, como a Joana referia no início, quando estávamos aqui a falar, julgo eu em off, se calhar não estávamos em off, neste momento o nosso desafio é tentar ser diferenciadores e não ir apenas para aquilo que o mercado tem. E o que é que os jovens nos têm dito que valorizam? Valorizam sim bastante a questão do propósito, trabalharem numa empresa no qual sintam que aquilo que fazem vai para além de um trabalho diário. É bastante valorizada a questão da sustentabilidade e também da responsabilidade social que a empresa tem, não apenas que diz que tem, mas que na prática implementa ações nas quais eles podem colaborar e sentir que estão a ter um impacto significativo na sociedade. E temos também, sem sombra de dúvidas, toda a questão relacionada com
o rápido crescimento, a aquisição de conhecimentos, de novas competências, que o jovem valoriza no sentido de perceber qual é o caminho que ele pode ter dentro de uma empresa. Os jovens estão dispostos a permanecer. Nós hoje em dia há sempre aquela dualidade, querem uma carreira ou não querem uma carreira é uma coisa do passado, é uma coisa do presente. Embora muitos estudos digam que se calhar é algo do passado, aquilo que nós temos vindo a ver é precisamente o oposto. O que nos dizem a nós, pelo menos os nossos jovens que trabalham connosco, é que valorizam de facto a carreira, mas é uma carreira na qual existe uma aquisição constante de conhecimentos e que existe uma evolução real funcional. Não tem que ser uma evolução hierarquicamente superior, pode ser uma evolução paralela, desde que essa evolução significa que a pessoa não se sente estagnada, sente que está a aprender novos conhecimentos e que isso lhe permite crescer. Depois, em último ponto, ainda ontem nós tivemos o nosso lançamento do programa Trainees 2023, da nossa Academia de Talentos, e tivemos os nossos trainees a falar connosco e também pessoas que já estão connosco há algum tempo e que começaram como trainees, e aquilo que foi ponto comum em todos eles foi a questão do ambiente. Se trabalharem num local onde sentem que os seus colegas estão lá para os apoiar, não é apenas como um colega dizia, não é só termos um momento de descontração em que todos nos rimos, não, é além disso. Quando se fala do ambiente, é estarmos num sítio onde sentimos que podemos errar, em que podemos falhar e que não vamos ser penalizados por isso. Vai haver alguém ao nosso lado que nos vai dizer, ok, falhaste, é natural, mas vou-te ensinar a fazer diferente. Tudo isso com ambientes informais, com hierarquias menos vincadas, são aspectos valorizados também pelos mais jovens. Vânia, portanto, respondeu obviamente muito bem à questão que eu lancei. Fiquei só, partilhou o caso da ADECO, mas de facto a ADECO trabalha com diversas empresas de diversos setores. Creio que isto é já uma realidade presente, como é na ADECO, em muitas outras empresas, ou ainda estamos a dar passinhos muito de bebê? Qual é que é a percepção de mercado que a ADECO tem dos seus parceiros, por exemplo? Temos empresas altamente evoluídas neste campo, em que têm departamentos de felicidade, como nós temos ouvido, 100% dedicados apenas a escutar os colaboradores e a criar medidas individualizadas, que é algo que também é importante, não queremos todos o mesmo, queremos opções diferentes. Para isso, de facto, é necessário tempo e pessoas dedicadas para o fazer, e existem já empresas no mercado que o têm, e depois há muitas outras ainda que ainda não conseguem estar focadas nesta questão do salário emocional. Porquê? Possivelmente porque até então se têm deparado com outras prioridades no seu dia-a-dia. O que acontece é que no momento em que nos encontramos, em que há de facto alguma escassez de profissionais, o candidato vai escolher a empresa que mais proposta de valor tiver, ou que melhor proposta de valor tiver para oferecer. Portanto, claramente que as empresas que ainda não têm, que ainda estão nos passos de bebê, estão a trabalhar garantidamente no salário emocional. Porquê? Porque sentem que vão ter dificuldade na captação de novos talentos e também, eventualmente, na retenção dos mesmos, porque à data de hoje eu costumo dizer, o salário emocional e todos os benefícios, tudo aquilo que nós criamos, antigamente as empresas que tinham era um wow, não é? Era um fator fantástico, que esta empresa tem isto. À data de hoje, não ter é um fator dissuasor na candidatura de um jovem. Pelo menos é a nossa percepção. E eu não referi, obviamente, a questão da flexibilidade, que é cada vez mais valorizada, principalmente pelos mais jovens, porque hoje em dia muitos candidatos que chegam até nós, antes do salário, questionam qual é a política de flexibilidade da empresa. Essa era a minha próxima questão que ia perguntar, Vânia. Obviamente o salário emocional não é, enfim, não é um conceito estanque, aliás, varia até muito. Quer dizer, aquilo que é valorizado dentro do salário emocional varia muito de pessoas para pessoas, dependendo também das suas áreas. Acredito que, como a Vânia disse, algumas dão de facto muito valor à flexibilidade, se calhar outras à questão do teletrabalho, que em parte até está relacionado, outros se calhar a benefícios como seguros de saúde e afins. Consegue dar-nos alguns exemplos, enfim, sendo pessoas diferentes áreas de facto dão valores a benefícios diferentes,
E se calhar dar-nos 2 ou 3 exemplos, só para percebermos também alguns exemplos de salário emocional para quem não está tão familiarizado com o conceito. Claro que sim. Eu dou um exemplo, nós temos várias medidas de salário emocional em diferentes vertentes, quer seja da flexibilidade, quer seja ao nível da saúde, do bem-estar. Mas dando um exemplo prático, nós temos, por exemplo, um colega que está connosco há 23 anos, fez agora no mês de março 23 anos que está a trabalhar com a empresa. E ele há pouco tempo referiu, Vânia, a melhor medida que a empresa já criou até hoje foi a atribuição de dias de férias pela antiguidade. Nós, por cada 5 anos de antiguidade, damos um dia extra de férias. Ora, este colaborador que já vai com 23, já soma alguns dias. E o que ele me dizia era, eu estou numa fase da minha vida em que, para mim, ter dias adicionais de férias é muito mais importante do que qualquer aumento salarial. Porquê? Porque valorizo mais a possibilidade de passar tempo com a minha família, e por isso estes dias significam muito. Assim como lhe atribuímos também, ele ganhou, curiosamente foi a mesma pessoa, mas ganhou no final do ano, nós fazemos uma atribuição de valores, é um reconhecimento, que é algo que também é um salário emocional. Nós temos valores e pedimos às nossas equipas que votem nas pessoas representantes de cada um destes valores, na sua perspectiva. Depois temos os vencedores dos mesmos, e aquilo que nós damos, na grande maioria das vezes, são fins de semana que podem ser entre equipa ou podem ser com a família direta. No caso, este colaborador, ele não foi com a equipa, foi com a família, e também foi algo que ele disse que valorizava bastante, porque para ele é a junção real entre aquilo que é o seu trabalho e aquilo que é a sua casa, que muitas vezes é quase impossível separar, nós sabemos disso, não é? Somos uma única pessoa, podem ser 2 casas diferentes, mas nós somos um só. Depois dou um exemplo de uma colega mais jovem, que nós recentemente tivemos uma ação de reflorestação do Pinhal de Leiria, e a colega enviou-nos um e-mail extremamente gratificante pelo facto da empresa ter este tipo de iniciativas, que provavelmente a título individual ela não teria a capacidade ou não se lembraria de o fazer, enquanto participante da empresa foi muito contente e que valorizou bastante esta iniciativa. Outros exemplos de salários emocionais que hoje em dia as empresas têm. A questão da saúde psicológica, nós temos também uma plataforma que dá suporte psicológico sem custos a todos os nossos colaboradores. Era algo que a nível dos nossos questionários internos tínhamos sempre uma pontuação mais baixa. Nós nunca achámos enquanto empresa que isso fosse uma prioridade, para ser sincera, porque não tínhamos noção que realmente poderia ter impacto nas pessoas, até ao dia que fizemos um estudo e percebemos através desse estudo que afinal, um estudo feito por um profissional de saúde, percebemos que afinal tínhamos pessoas que realmente careciam de um suporte, de um acompanhamento psicológico frequente e que, a título pessoal, não teriam capacidade de o fazer. Então também procurámos uma solução, demos uma solução, não só esses colaboradores nós não os conseguimos identificar, é anónimo naturalmente, mas o que fizemos foi criar uma solução para todos os colaboradores da empresa que qualquer pessoa pode utilizar. Não só aqueles que necessitam, mas aqueles que queremos garantir que não vão necessitar porque têm um acompanhamento prévio. Depois, mais medidas, para além dos dias de férias, os dias de aniversário do próprio, dos filhos também, que é algo que é bastante valorizado, a flexibilidade horária, o teletrabalho, que também é falado e que nós sabemos que nem sempre, que neste momento há muitas empresas a pedir o regresso, mas que também sabemos que nem sempre é fácil de conciliar, nem é execuível para todas as categorias profissionais. Os cheques creche, que são isentos de descontos de segurança social e IRS, que acaba por ter uma liquidez bastante vantajosa para o colaborador. Os seguros de saúde e de vida, que é um dos benefícios que eu julgo que é mais solicitado por parte dos colaboradores, ou mais valorizado, principalmente no momento em que o Sistema Nacional de Saúde apresenta algumas falhas, a pessoa quer ter a garantia que, se necessitar, tem onde poder se socorrer. E existem muitos outros, como os team buildings, os ambientes informais, as iniciativas que existem nas empresas, mas que juntam também os colaboradores com as suas famílias. Há uma série de oportunidades que podem ser desenvolvidas neste campo.
facto, deu aqui vários exemplos, haverão e muitos mais ainda também, né? Isto depois é também um bocadinho ao critério de cada um e daquilo que cada um valoriza, como tivemos a oportunidade também de ver com os exemplos dos vários colaboradores que foi dando. Eu agora, pegando aqui nestas entre aspas, novas exigências que alguns trabalhadores têm, perguntava à Joana, também connosco, da IT Center, se nesta área das tecnologias, que é uma das áreas mais dinâmicas e com muita procura atualmente, e portanto com um mercado altamente competitivo, porque na maior parte das vezes o mercado nem sequer é com uma competição nacional, é portanto com uma competição internacional, é portanto toda a gente a disputar os mesmos recursos humanos e as mesmas competências, se sente de facto nesta área específica das tecnologias estas novas exigências já há mais tempo, se não, se são também recentes, ou se algo tem surgido com esta nova geração, digamos assim, né? De facto, fala-se muito que os jovens agora é que estão mais atentos a esta questão e procuram muita experiência, diferentes experiências, como dizia a Vânia, se bem que também percebemos que em muitos casos não é assim, procuram experiências que os satisfaçam. E se tiverem que mudar, mudam, já não como antigamente. Mas queria perceber de facto com a Vânia, aliás, desculpe, com a Joana, como é que é na área das tecnologias. Olá, boa tarde a todos. Pronto, realmente, só fazendo aqui um pequeno enquadramento do que é a IT Center e o que fazemos muito rapidamente para também as pessoas que estão a assistir percebam o que é que nós fazemos. Nós somos uma equipa jovem e entusiasta, portanto a IT Center é uma consultora tecnológica, trabalhamos na área da IT, mais em concreto e especificamente na área de telecomunicações. As nossas principais áreas de expertise são Cloud, Networking, Cybersecurity, desenvolvimento de software e apps, IT Operations e multivenda de reselling. Temos projetos bastante aliciantes, neste momento estamos a trabalhar diversos projetos, por quem nos ouve, se for aliciantes, podem se candidatar, está bem? Procurem-nos na nossa página do LinkedIn e sigam-nos, que têm sempre as principais notícias e projetos e desafios super atualizado pela nossa equipa de marketing. Mas também estamos a investir em áreas como o 5G, Salesforce e Open RAN, portanto áreas bastante inovadoras e muito atrativas para a geração Z. E, portanto, a IT Center foi criada há 19 anos, portanto fazemos 20 anos no fim deste ano. Estamos presentes em 3 geografias, Portugal, França e Estados Unidos, mais concretamente em Paris, Nova Iorque, e aqui em Portugal temos escritórios em Santa Maria da Feira, Aveiro, Lisboa, Covilhã e no Funchal. Portanto, já estamos em bastantes locais a nível nacional. Neste momento, e quando eu entrei, isto para falar também no seguimento da sua questão, quando eu entrei há cerca de 1 ano e 9 meses, já quase 2 anos, éramos 100 e poucos. E portanto neste momento somos 300 e estamos a caminho e temos projetos muito ambiciosos para chegar ao fim do ano com 450. E portanto a minha equipa tem aqui um desafio constante, que é atrair pessoas novas, mas também retê-las, e para isso a questão do salário emocional é muito importante, e as pessoas são sem dúvida o mais importante. As nossas pessoas são boundary breakers, que é assim que nós as chamamos, porque têm que estar muito conectadas com aquilo que é o nosso propósito, o propósito da organização, e o propósito e os nossos valores, não é? E os nossos valores são a agilidade, a inovação, a proximidade, aqui a questão muito da excelência. Portanto, esses são os nossos 4 valores, os nossos 4 pilares e o que regem a nossa atividade e que no fundo depois contribui para a nossa cultura, como devem imaginar, é uma cultura ainda em construção e desenvolvimento, não é? E a Vânia falava também nesta questão, temos que nos adaptar também às nossas pessoas. E portanto, aqui a questão em termos de perfil e falando no seguimento do salário emocional, é importante perceber qual é o propósito das nossas pessoas. Portanto, mais do que o engagement e da satisfação no trabalho, que se fala muito nos dias de hoje, fala-se atualmente no fulfillment dos
colaboradores, ou seja, conectar com os colaboradores e investir numa cultura onde os colaboradores podem sentir todos os dias que aquilo que estão a fazer tem sentido e um objetivo que vai importar. E, portanto, no seguimento daquilo que foi dito anteriormente, nós estamos a trabalhar diariamente e a minha equipa trabalha diariamente, mas não é só a equipa de People and Culture que trabalha diariamente para o salário emocional. É todos os people managers, todas as pessoas dentro da organização que fazem gestão de pessoas, não é? Com esta questão do propósito e o compromisso, a questão do ambiente de trabalho, a questão da comunicação, a questão do reconhecimento do trabalho realizado, a questão da participação, é tudo isto. E, portanto, nós temos um conjunto de medidas, igualmente como a ADECO. Neste momento ainda não fizemos a auscultação aos colaboradores, mas é um projeto para este ano, porque também consideramos que é importante a participação dos mesmos e tentamos adaptar aqui às nossas diversas faixas etárias das nossas pessoas, não é? Porque, como devem imaginar, eventualmente numa equipa de desenvolvimento temos pessoas mais na faixa entre os 20 e os 30 anos, mas numa equipa de redes network ou de cybersecurity que requer pessoas com muito mais experiência e senioridade, temos já pessoas dos 40 aos 60 anos e, portanto, requer aqui uma adaptação e uma flexibilidade bastante elevada porque tentamos adaptar e mesmo desenvolver atividades internas e à medida para as nossas pessoas, portanto, podemos eventualmente, temos aqui segmentos distintos que trabalhamos. Em termos de medidas, o que é que estamos a fazer? Nós temos flexibilidade no trabalho e isto, eu não poderia falar de outra forma, estamos na área da IT, não é? E portanto, eu não sinto que as pessoas da IT são um mundo à parte ou muito exclusivos. São no sentido em que têm mais rápido acesso à informação e que têm que ser pessoas muito ágeis e que geralmente são muito ágeis e procuram a constante informação e estar atualizados e ter projetos inovadores e, portanto, nesse sentido, sim, temos que nos adaptar. No restante, eu não sinto grande diferença em relação a outros perfis ou outras áreas, a outros setores. Porquê? Porque eu acho que a pandemia veio colocar aqui uma série de questões aos people managers, não é? Quem trabalha com pessoas. E, portanto, acho que é muito difícil retornarmos esta questão de retornar 100% ao local de trabalho, acho que não vai acontecer. E eu própria sou muito a favor que as pessoas estejam num local de trabalho, porque eu acho que estando 100% remotas, perde-se muito a cultura da organização, perde-se muito o contacto pessoal com a pessoa, o perceber a pessoa e, portanto, perde-se mais facilmente pessoas neste contexto. Mas sinto isso, ou seja, sinto que não há um retorno exatamente ao modelo anterior. Sinto que a indústria, obviamente, tem as suas condicionantes. Todos nós que trabalhamos numa área de serviços não o sinto. Okay? Portanto, isto para explicar que não sinto aqui uma grande diferença em termos de perfis. Sinto mais em termos de gerações. E também no segmento que a Vânia falava, porque acho que nos temos que adaptar às diversas gerações com que trabalhamos e cada vez mais, não é? Porque cada vez mais vamos ter pessoas com mais idade, até uma idade de reforma a trabalhar e que são pessoas muito ativas e que devem continuar a ser ativas no mercado de trabalho e contribuir com o seu know-how para as pessoas mais novas, mas que os mais novos também têm muito a aportar às outras gerações e, portanto, acho que o nosso trabalho é muito nesse sentido de envolver as pessoas e os diversos contributos que elas podem dar. Mas como eu estava a falar, em termos de salário emocional, temos então a flexibilidade do trabalho, o trabalho em regime híbrido e remoto, e quando falo flexibilidade, falo a pessoa é responsável, sabe quais são as suas tarefas, sabe qual é a sua missão, o seu propósito, e portanto, eu se tiver que ir a uma consulta de manhã, eu vou e não trago justificação, não é? Porque eu sou responsável e eu nesse dia vou fazer o meu trabalho, se não fizer nesse dia, faço durante a semana. Portanto, é um bocadinho nesse sentido.
Tentamos promover a mobilidade interna, e isto é algo que estamos ainda a desenvolver este ano e queremos trabalhar com as nossas equipas. Temos um ambiente de trabalho agradável, com ótimas instalações, estamos rodeados, o nosso exterior é praticamente um parque da cidade, que é o Europarque em Santa Maria da Feira, e portanto temos instalações muito boas e apetecíveis para trazer as pessoas também até ao escritório. O facto de poderem participar em projetos desafiantes e inovadores, ter um plano de carreira, que é algo que também estamos a desenvolver e construir, isto porque, para explicar, a empresa cresceu muito rapidamente, não é? E portanto ainda estamos a construir aqui alguns alicerces que apoiem este crescimento e também as nossas pessoas. A questão da formação e desenvolvimento profissional, eu diria que é importantíssimo para as nossas pessoas, importantíssimo para nós, porque nós temos parceiros tecnológicos, porque temos os tais projetos desafiantes que as pessoas têm que estar a dar resposta e têm que estar preparadas para, e portanto, como devem imaginar, na área da IT há um conjunto de certificações que são obrigatórias e que acabam por valorizar muito o próprio currículo da pessoa. Depois temos também a questão do propósito e significado, e para isso estamos a desenvolver um novo plano de onboarding, porque todos nós sabemos e os estudos comprovam que quando um plano de onboarding não é adequado, que as pessoas saem ao fim nos primeiros 6 meses, não é? E portanto estamos a apostar um bocadinho mais em receber bem o colaborador, ele sentir-se bem recebido, sentir-se enquadrado na equipa é fundamental. Felizmente eu considero que não temos uma alta rotatividade portanto, o nosso objetivo é mesmo esse, é promover a autonomia, a criatividade, o crescimento profissional, comprometimento com a equipa, a administração e os próprios people managers têm uma proximidade muito grande e uma informalidade com todos os colaboradores e verdadeiramente preocupam-se com as pessoas que trabalham diariamente. Portanto, tudo o que nós fazemos em termos de cultura, bem-estar e benefícios e desenvolvimento de carreira, que são os grandes eixos que nós trabalhamos no programa We Are IT Center, são preeminentes e é importantíssimo para esta questão do salário emocional e para que as pessoas fiquem connosco. Portanto, na área da cultura, e isto para terminar também, para dar a palavra a outros oradores, na área da cultura nós temos muitas atividades no âmbito de eventos internos, como happy hours, dias temáticos, piqueniques, temos um get-together, este ano, o ano transado, fizemos um get-together nas diversas geografias, temos os kick-offs, portanto, tudo eventos a pensar nos nossos colaboradores, temos um programa de bem-estar e benefícios, vamos ter ativo no mês de abril uma plataforma de gestão de benefícios no qual os colaboradores vão ter um budget e vão alocar esse budget aos benefícios que lhes é mais conveniente, ou seja, eventualmente para uma pessoa que já tem família pode alocar a um cheque, creche, a uma pessoa que é mais nova pode alocar a formação, portanto tem aqui diversas opções e a pessoa pode selecionar com base naquilo que é mais importante para si. Damos também, como eu disse, o dia de aniversário e depois fazemos atividades relacionadas com o bem-estar. Iremos começar também aulas de pilates nos escritórios, porque é importante esta junção, não é, entre a vida pessoal e profissional e que as pessoas estejam bem, precisamente porque passam muitas horas do seu dia-a-dia no local de trabalho. E depois a questão do desenvolvimento de carreira, como eu falei, a questão da formação e do onboarding. Isto de uma forma muito geral. Joana, muito obrigado. De facto, já percebemos que as necessidades e expectativas dentro da própria equipa da IT Center é muito diversificado, não é? E daí, de facto, a Joana ter dado logo tantos exemplos de coisas muito diferentes, desde aulas de pilates ao teletrabalho, há pessoas que valorizam mais uns itens que outros, como já podemos aqui constatar, mas agradecer-lhe muito, de facto, este overview muito geral desta área da tecnologia e das questões do salário emocional. Mas eu agora ia ouvir aqui um bocadinho quem está muito de perto com estudantes, perguntava aqui à Cláudia Rui do ISCTE, que diariamente lida com os estudantes do ensino universitário, ensino superior, e que obviamente são pré-trabalhadores,
pré-ingresso no mercado de trabalho, e perguntava se no Career Service do ISCTE tem tido este feedback dos jovens, dos estudantes, destas alterações no mercado de trabalho, se quando lá vão para, enfim, estão quase a concluir a licenciatura e começam a procurar e a preocupar-se com as questões do emprego, se de facto esta é logo uma das preocupações, o que é que esta empresa tem para me oferecer além do salário ao fim do mês, ou se ainda não, se numa fase inicial para dar início à carreira, é um bocadinho entre aspas o que houver. Então, olá, boa tarde. Primeiro agradecer à ADEC e à Vânia o convite, o simpático convite para estar aqui presente, e agradecer ao restante painel porque é riquíssimo e têm experiências muito diversificadas e que me trazem aporte e aprendizagem. Fazer também um disclaimer ou então fazer aqui um enquadramento um bocadinho como a Joana fez, porque o ISCTE, portanto, o ISCTE neste momento tem 5 escolas, portanto o ISCTE tem o campus de Lisboa, a 5ª escola é a escola de Sintra, que está a dar os primeiros passos, é uma escola totalmente digital, de formação digital, e o campus de Lisboa tem 4 escolas, tem a escola desde logo a IBS, portanto a Business School, com cursos de gestão e economia, tem a ISTA com cursos de arquitetura e tecnologia, a Escola de Sociologia e Políticas Públicas e depois a Escola de Ciências Sociais e Humanas, e o Career Services, na realidade o ISCTE já teve um Career Services central, neste momento não tem, já há alguns anos, portanto cada escola tem um gabinete de Career Services e eu concretamente pertenço ao gabinete, ao Career Services da Escola de Ciências Sociais e Humanas. Este disclaimer é importante e é necessário porque os estudantes ou os quase finalistas da Business School e da ISTA, que são principalmente os da ISTA, da Escola de Tecnologias, são os grandes alvos ali depois da Joana, ou de empresas como a da Joana, são graduados, são finalistas e graduados, aliás, eles ainda estudantes, muitos já estão empregados, muitos têm até 3 e 4 ofertas. No segundo ano do curso, muitos deles já têm para onde ir e já sabem onde, e dão-se ao luxo de poder escolher. E aí podem escolher não só pela oferta financeira, não é? Pelo salário, pela remuneração, mas também pelo salário emocional, onde é que eu vou buscar mais a flexibilidade, os planos de carreira, o trabalho remoto, ou pelo menos híbrido, portanto, todas essas regalias, todas essas componentes a que chamamos então salário emocional. Os estudantes das escolas de Sociologia e Políticas Públicas, da Escola de Ciências Sociais e Humanas, onde temos cursos tão diversificados como, obviamente, Sociologia, Psicologia, Serviço Social, Educação, depois temos Sustentabilidade e Ambiente, temos Direito, temos Economia, mas uma economia muito virada, portanto, para as políticas públicas, têm um cartão de visita extraordinário, que é uma formação no ISCTE, mas são áreas mais difíceis, ou não é, a abordagem ao mercado de trabalho exige competências, soft skills, de resiliência, de abordar, de procurar, e nesse sentido não é o que houver, porque não são os jovens hoje em dia, jovens adultos, já não é o que houver, ou o que tiver que ser, mas a questão não é colocada de início, não é colocada entre quais é que são as regalias que eu vou ter para além daquilo que é a remuneração que me estão a oferecer. Eu acho que aí o salário dito emocional é mais eu quero encontrar, eu quero ir trabalhar na área em que me formei, e esse é o grande salário emocional que, à partida, e quando acabam a licenciatura ou o mestrado, veja, por exemplo, Psicologia é um curso que tem, a licenciatura são 3 anos, na realidade ninguém é psicólogo, não exercem a psicologia, não é? Têm a necessidade, portanto, há sempre que fazer um mestrado para poderem exercer a profissão. Portanto, são 5 anos de estudos. E depois exige, bem, a sociologia não tanto, mas o serviço social, por exemplo, e outros, ou o direito, exigem depois
a entrada na profissão e o acesso a uma ordem. Portanto, são muitos anos a estudar e são muitos anos, e se o trabalho não é, se o trabalho que se vai ter, que se vai conseguir, se o emprego que se consegue não é na sua área de atuação, isso na realidade vai atrasar a realização profissional. Portanto, eu diria que o salário emocional à partida é conseguir vir a trabalhar na área em que me formei e vir a trabalhar com uma remuneração considerada digna, não é? E depois aí sim, aquilo que nos atendimentos que faço é muito ao nível da flexibilidade e muito interessante, e isso vejo um bocado transversal, olhando para a geração dos pais deles, que sou eu, não é? Nós tínhamos muita ideia quando nos formámos, a ideia do ter no sentido de ter uma casa, de ter um carro, de amealhar para poder fazer a viagem, poder fazer as férias. Hoje em dia, aquilo que eu vejo quando vêm, o ter é ter experiências. E, portanto, isso eu vejo nos nossos estudantes e também enquanto mãe de 2 universitários, um a terminar. Portanto, o ter a casa ou ter o carro não é um foco, é ter experiências e o poder ter um trabalho que permita viver a vida ganhando experiências e portanto, ter as emoções no polo positivo, por assim dizer, não é? Portanto, a felicidade, o ISCTE tem neste momento uma pós-graduação em gestão da felicidade e tem um mestrado em ciências em emoções e portanto, como a Vânia dizia bem, começa-se a falar disso e ainda bem que as empresas começam a pensar nisso, porque os jovens que estão a formar-se na universidade já saem a pensar que é isso que querem. E isso é extraordinário, porque eu trabalhei em educação durante muitos anos, quase 20 anos trabalhei em ensino básico e secundário, e o mote era que as nossas crianças crescessem felizes. E agora cheguei lá, não é? Agora que estou na universidade, agora que cheguei à universidade, ou nos últimos anos, eles sabem que é o que querem, é serem felizes, mas para ser feliz é preciso ter uma remuneração, é preciso ter uma remuneração monetária e conseguir trabalhar naquilo. O que eu sinto nos nossos estudantes é: eu quero trabalhar naquilo para que me estou a formar. Ou poder aplicar as competências, se calhar não me estou a expressar bem, não é? Porque o ensino superior, o foco do ensino superior não é propriamente, e quando eu ultrapassar o meu tempo, diga-me, está bem, calme, Félix, por favor. Não, está aqui a ligar, aliás, isso que estava a dizer agora a propósito da questão das competências, e obviamente eles quererem ligar as competências que adquiriram e que estudaram, depois a questão da aplicabilidade no mercado de trabalho, porque muitas das vezes claro, escolhemos está ligado a sonhos e, portanto, de trabalhar e de exercer determinada função, não é? Em determinada empresa, determinado emprego. Mas isto também, tendo a realidade dos gabinetes, os gabinetes hoje em dia preparam também muitos jovens, ou seja, não lhes dão só a conhecer as oportunidades que existem e que os próprios gabinetes dinamizam, mas também desenvolvem muitas atividades de formação, workshops de apoio de currículo, a questão das entrevistas. Como é que um jovem, depois aqui obviamente também a Joana e a Vânia também podem obviamente comentar esta minha pergunta, que isto é tudo muito bonito, eu acho que estamos todos alinhados, eu acho que há muito poucas pessoas no mundo que na verdade não acham isto, depois se o praticam é diferente, mas que acham que isto do salário emocional faz sentido, mas como é que nós o negociamos numa entrevista, não é? Além da remuneração, como é que nós negociamos o salário emocional? Como é que nós, com 21 anos, 22, acabamos de ter do mercado também à vontade para...
Com 20 anos parece-me que é difícil, a base da negociação, aliás, nós amanhã, por acaso, aqui no ISCTE temos um fórum de empregabilidade, onde a Vânia vai estar, e temos duas das atividades, é precisamente uma masterclass de CV e uma oficina de entrevista. E o objetivo é precisamente que os nossos estudantes tenham, por um lado, adquiram competências de construir um currículo que seja, o currículo, eu quando dou currículo ou quando dinamizo workshops de currículo, o currículo só pretende uma coisa, o currículo não é uma coisa, obviamente tem que ser bonito, atraente, mas o currículo aquilo que pretende é provocar uma entrevista do outro lado, portanto é um cartão de visita, não é? Portanto, não é aí que isso se vai meter. Na entrevista, as oficinas que nós temos, é precisamente isso que nós queremos, é que os nossos estudantes possam chegar ao pé dos técnicos da ADECO ou, neste caso, dos técnicos da Kelly, que são quem também acedeu ao nosso convite para dinamizarem oficinas de entrevista. Aliás, temos quase 200 inscrições, Vânia, não sei como é que isto vai acontecer, mas pronto, vai correr bem. E é precisamente poderem chegar, e essa é que é a questão, o que é que eu posso na entrevista, eu já consegui, o meu currículo provocou, fez aquilo que era necessário, que era provocar uma entrevista, não é? Eu vou à entrevista, e agora o que é que eu vou, com tão pouca experiência, com tão pouca, não é? Porque com 20 anos e um curso superior não se tem 5 anos de experiência na área desejada, não é? Portanto, vai-se pelas competências. E como é que eu ainda vou negociar para além de um salário que me vão oferecer, desde que à partida não sei o que é, calculo, não é? Mas vou com uma ideia. E depois como é que eu vou negociar mais? É pelas perguntas, espero que me ofereçam, não sei, mais do que isso, aquela pergunta, não é? Que é a pergunta para queijinho, qual é que é a sua expectativa salarial? Enfim, não é? Se eu nunca trabalhei, se eu não sei o que é que eu posso responder? Se eu responder muito acima daquilo que me querem, acham ambicioso, ou acham que isso é bom, acham que isso é mau, ou então não tenho, mas eu gostava, para além disso, negociar, se calhar eu tenho aqui necessidade de alguma flexibilidade, eu sou muito bom, funciono muito bem de manhã, estou muito alerta de manhã e, portanto, se eu puder entrar muito cedo, às 8 da manhã, e por isso sair um pouco mais cedo à tarde, para poder então sair e ir aproveitar, até moro ao pé do mar, e ir para o mar, ir ter com os meus amigos, ou fazer surf, ou fazer o voluntariado, ou seja o que for, não é? Não sei, se calhar eu aqui peço ajuda à Joana e à Vânia, e até quem sabe à Inês, porque se calhar nada como ouvir alguém que ainda vai ter que negociar isso. Sim, Talvez. Sim, não, ia falar um bocadinho a minha experiência no recrutamento de pessoas jovens. Já faço recrutamento há quase 20 anos e noto muita diferença entre aquilo que é os jovens de Vila Real, os jovens de Coimbra, os jovens de Lisboa, os jovens do Algarve ou das Ilhas. Claro. Porque já tive em várias regiões, já tive esta oportunidade. Mas falando aqui em concreto daquilo que muitas vezes eles transparecem, acho que depende muito da forma como os candidatos se expressam. Não propriamente a idade, não é? Porque às vezes temos pessoas muito jovens que sabem se expressar, que sabem se comunicar muito bem, sabem estar, têm presença, demonstram saber ser, portanto, tudo aquilo que nós recrutadores queremos ver, porque efetivamente não têm experiência e têm que se diferenciar de todos os outros, e é um bocadinho a atitude. Ou seja, eu diria, é muito difícil medir isto, e daí o trabalho da Cláudia ser tão importante, porque eles nem podem ser demasiado porque vão parecer arrogantes, nem ser a menos porque vão parecer demasiado humildes, e portanto é um bocadinho aqui o bom senso, e eu diria mais que isso, é tentar descobrir qual é a forma de trabalhar daquela empresa, de que forma é que eles agem, e o LinkedIn permite-nos isto, e às vezes é uma dica que eu dou. Antes de irem a uma entrevista,
entrevista, quer seja um perfil mais jovem, quer seja um perfil mais sénior, pá, vejam a interação no LinkedIn, vejam os posts das pessoas que trabalham naquela empresa, vejam o site, pesquisem, porque isso revela muito interesse e também adaptação à realidade. Como é que as pessoas estão vestidas? Se calhar conseguem perceber pelas fotos a dinâmica, não é? Para se apresentarem de igual forma no mesmo dia. Portanto, é um bocadinho por aí. Por outro lado, eu já tive situações em que efetivamente pessoas muito autoconfiantes e que acabaram por ser recrutadas. Portanto, no momento da entrevista até me pareceu, porque pessoas muito confiantes podem levar um bocadinho à arrogância, não é? Mas eu pensei, caramba, esta miúda tem 20 anos ou 21, como a Cláudia estava a dizer, são licenciaturas de 3 anos, nunca trabalhou, mas tem ali uma confiança. Eu acho que isto tem ali ambição e ambição leva a algum lado, não é? Portanto, vamos apostar nesta pessoa, não é? Se calhar vamos, obviamente, definir muito bem aqui as expectativas da pessoa e igualar, não é? Nós temos isto para te oferecer, se calhar o salário é este, mas lá está, tens a flexibilidade, não entras às 8, podes entrar às 10, se quiseres sair mais tarde ou se quiseres entrar mais cedo, não é? Jogar aqui um bocadinho também com aquilo que é as expectativas do candidato. Não temos de ser todos iguais dentro da empresa, não temos de ter pessoas iguais e nem todos têm que ter as mesmas expectativas e, portanto, acho que isto é uma relação in-twin, quer seja mais jovem, sem experiência, quer seja mais sénior. Os jovens serão a geração Z. Eu sei que tenho esta aparência maravilhosa de jovem, mas não sou assim tão jovem. Estou a brincar. Mas a geração Z será efetivamente os líderes do futuro e, portanto, têm que ir para o mercado de trabalho também com uma postura ganhadora e de confiança e depois saber jogar, de ser. Lá está, tem muito a ver com a postura e com a comunicação e trabalhar esses conteúdos. E acho que isso parte muito não só da questão familiar, da cultura que têm em casa e o acompanhamento dos pais, mas também do acompanhamento na escola e de profissionais como a Cláudia, que podem fazer toda a diferença também na educação destes miúdos, eu costumo chamar miúdos, que já são jovens adultos, não é? Que quando chegam às empresas têm efetivamente aquela postura ganhadora. Mais que tudo, e só mesmo para terminar, para dar a palavra às outras colegas, há uma diferença muito grande que eu sinto da minha geração, que sou geração, acho que sou Y, ainda sou Y, quase que não apanhava a Y por um ano, porque sou de 82, mas há uma diferença muito grande que eu sinto das gerações. As gerações mais antigas e a minha geração, nós efetivamente, quando começamos a trabalhar, há uma dedicação demasiado extrema à empresa, em que trabalhamos horas a fio, em que não existe aqui uma linha entre aquilo que é a vida profissional e pessoal. E os jovens não, os jovens hoje chegam às empresas e dizem, meus amigos, o meu trabalho tem que estar muito bem definido, eu sei exatamente aquilo que eu vou fazer, quais são os meus objetivos, porque eu saio às 5 e depois tenho toda uma vida fora do trabalho. Vocês querem, não querem, eu vou à minha vida e arranjo outra coisa que me caiba aqui no meu propósito e nos meus objetivos de vida. E, portanto, eu não direi, acho que temos de ser flexíveis, acho que nem 8 nem 80, o difícil é enquadrar aqui efetivamente e saber em que diferentes momentos temos que ser o 8 e o 80 e encontrar aqui este também, este fit. Mas pronto, efetivamente isto para dizer que tem tudo a ver com a postura, com a atitude e com a comunicação. Se calhar aqui a questão até pode ser feita de outra ótica, porque eu perguntei à Cláudia como é que os estudantes podiam ir à entrevista e, de facto, negociar estas condições. Mas, se calhar, isto devia ser um dado adquirido, né? Nem deveria ser, idealmente, necessário negociar, claro. Né? Devia já estar implícito quando se vai, além da remuneração financeira, haver também esta questão do salário emocional. E, portanto, se calhar o ónus não está tanto do lado dos estudantes ou dos candidatos, mas devia já estar do lado das ofertas. Do lado da oferta das empresas. Sim. E nós temos aqui connosco a Inês Sá, que foi aqui CEO por um mês na ADEC, que acompanhou o processo todo.
Inês, da experiência que tiveste durante este mês, que pelo que me consta muito intensivo e com atividades muito, muito diferentes, e tiveste a acompanhar diferentes áreas da empresa, como é que tu sentiste, de facto, o trabalho diário de um CEO, e aqui falamos de um CEO, mas podem ser, às vezes, até team leaders de equipas, não é preciso ser mesmo topo, porque muitas vezes também não há, sim, empresas de grande dimensão como a ADECO, pode ser mais difícil, de facto, que o CEO possa ter uma relação tão próxima com todos os colaboradores, mas como é que sentiste que esse trabalho diário influencia o salário emocional dos trabalhadores, da equipa no geral? Olá a todos, boa tarde, obrigada pelo convite para estar aqui hoje. E de facto, durante um mês eu tive uma experiência bastante enriquecedora, que eu pude acompanhar de perto o trabalho da CEO da ADECO, da Alexandra, mas também pude passar pelos diferentes departamentos e acompanhar os diferentes líderes de equipa e perceber como é que os diferentes tipos de liderança influenciam os diferentes trabalhadores. E claramente dá para perceber que um estilo de liderança positiva mantém os colaboradores mais contentes, mais motivados e tem um grande impacto e grande influência no dia-a-dia dos colaboradores. E eu, como finalista agora da licenciatura em gestão, posso falar aqui pelos jovens, e tudo o que a Vânia, a Joana e a Cláudia disseram é realmente verdade, porque hoje em dia mais e mais não são as empresas que escolhem os candidatos, mas são os candidatos que escolhem as empresas, e é muito isso que nós temos em conta, não só a remuneração, mas muito importante para nós também o work-life balance, se tem atenção à saúde mental, se tem oportunidades de crescimento dentro da empresa, como a Vânia falou, é muito importante haver aqui uma perspectiva de carreira dentro da empresa, oportunidades de crescimento. E é muito isso que nós procuramos também, identificarmos-nos com a cultura, com o ambiente, ser um ambiente bom, que nos apoiamos uns aos outros, e cada vez mais isso é importante, e é isso que nós procuramos. E esta experiência para mim de CEO for a Month foi muito importante para perceber como é que realmente uma empresa funciona por dentro, porque como estudante nós aprendemos teoria, e não sabemos muito bem como se pôr em prática. E aqui consegui ver como é que se lideram equipas e como é que se lideram projetos e como é que se pode ter impacto positivo nos colaboradores para fazê-los querer ficar e manterem-se motivadas. Enquanto finalista, portanto, estás agora quase a terminar o curso, e de repente ficou já aqui, de certeza, a Joana e a Vânia já contigo no radar, mas destas experiências que tu tiveste, esta da ADECO, mas outras que tens tido no teu percurso, se tu pudesses dar um conselho, assim, a pessoas 3 anos mais novas que tu, assim, que estão a começar agora, a começar o curso, o que é que tu dirias? E também tentando colocar-te aqui um bocadinho naquilo que tu eras há 3 anos e aquilo que tu achavas, e o que é que 3 anos depois destas experiências todas achas? Que conselho é que darias, que dicas, que truques? Eu pegando aqui, dizendo à Inês de há 3 anos atrás, eu há 3 anos atrás estava a acabar de mudar de curso, porque eu inicialmente entrei em Engenharia Informática e ainda demorei 2 anos para ter coragem de assumir que não estava a gostar do curso e que queria mudar, seguir outra área. Diria para não ter medo, para seguir o coração e fazer realmente aquilo que eu gosto, porque é muito aquilo que a Cláudia disse, o que nós queremos é fazer algo que gostamos e estar felizes, porque além de um salário, claro que é muito bom ter um salário bom que nos deixe ser financeiramente independentes, mas também queremos ser felizes e estar bem no trabalho, fazer aquilo que gostamos. Portanto, eu diria, Inês, não tenhas medo, faz aquilo que gostas, porque aquele clichê de se estiveres a fazer aquilo que gostas vai ser bom, vai ser trabalho, é verdade, porque quando gostamos estamos felizes e trabalhamos mais. E diria para não ter medo, para continuar a seguir esta área e para continuar aqui à procura destas oportunidades, porque além deste programa do CEO for All Monday, eu sempre tentei estar ativa em várias organizações estudantis que me permitiram desenvolver várias soft skills que também são muito procuradas agora pelas empresas, pelos recrutadores. Então diria isso, para continuar a fazer aquilo que gosto. E Vânia, agora retomando a ti, retomando à casa de partida, tu já com muita experiência nesta área dos recursos humanos, quais é que eram de facto também os conselhos que tu dás aos futuros candidatos
que vão procurar agora emprego, já os que estão agora a terminar, como é o caso da Inês. Assim, 2 ou 3 dicas que tenhas também para posturas na entrevista, para esta questão da negociação também, que a Joana e a Cláudia há pouco responderam, mas acima de tudo também conselhos, como a Inês aqui deixou de forma muito inspiradora. Sim. Eu acho que cada vez mais uma entrevista de trabalho é cada vez menos formal, principalmente quando falamos de jovens. Tentamos sempre que aquele nervosismo e aquilo que a Cláudia mencionava, que numa fase inicial acabam a universidade e estão cheios de medo, como é que vai ser a integração no posto de trabalho ou no mercado de trabalho. Para nós, enquanto empresas recrutadoras, temos que garantir que, quando estamos perante um candidato, o conseguimos colocar à vontade o suficiente para que ele esteja confortável para fazer as questões que tem que fazer, para mostrar a pessoa que é e não aquilo que acha que nós vamos querer que a pessoa seja. Porque, naturalmente, como a Inês disse, se a pessoa não estiver de acordo com a posição e se nós acharmos que estamos a contratar alguém que também não é exatamente aquilo que estamos a ver, não vai correr bem, porque a pessoa não vai estar feliz e não vai estar contente. Portanto, em primeiro lugar, que vão sem medo para uma entrevista, que mostrem aquilo que querem, quais são as suas ambições, sem qualquer tipo de receios, que façam as questões que consideram pertinentes e que são aquelas chave que para eles são críticas para entrar numa posição, no mercado de trabalho. Como a Cláudia referia também, isto não é um trabalho a qualquer custo. Hoje em dia há uma real oferta disponível no mercado, portanto o candidato pode escolher e pode fazer parte ativa do processo de recrutamento, fazendo as suas questões, levantando tópicos com os quais possam não concordar. Depois, ao nível desta questão da própria negociação, eu acho que esta questão do salário emocional hoje em dia já não é passível de grande negociação, tem que ser uma vantagem competitiva da empresa. Portanto, a empresa, regra geral, das duas uma, ou está num anúncio, normalmente há empresas que já colocam informação lá para que se torne mais atrativa, ou então o próprio recrutador, durante a entrevista, menciona qual é a sua proposta de valor, porque quer cativar o candidato também para aquilo que a empresa tem a oferecer. Portanto, se a empresa não o menciona, não ter medo de questionar se há teletrabalho, se há benefícios adicionais para além daquilo que é a componente remuneratória. E por último, acho que, complementando o que a Inês disse, e muito bem, é que sigam aquilo que querem realmente fazer. O que eu sinto, e ontem senti exatamente o mesmo que os nossos 40 trainees, é que eles, quando entram no mercado de trabalho, eles sentem um real sentimento de gratidão para com a empresa. E nós vimos isto mesmo ao nível dos questionários que nós fazemos. Nós vemos que as pessoas mais motivadas que temos na empresa são aqueles que estão nos primeiros 6 meses e que estão com uma faixa etária mais baixa. Portanto, serão os trainees ou os recém-licenciados. Porquê? Porque têm um sentimento de gratidão enorme por terem tido a possibilidade de fazer o seu percurso profissional dentro da área que estudaram. E nós, enquanto empresas, muito, muito contentes por poder complementar o conhecimento sénior que temos dentro da empresa com um conhecimento mais júnior, que nos vai trazer uma série de mais-valias. E isso aconteceu-nos com a Inês. A Inês foi uma candidata que chegou a uma entrevista com um espírito extremamente positivo, com ânimo, com um sorriso fantástico e com as ideias muito claras relativamente àquilo que queria e àquilo que não queria. E para nós não existiu qualquer dúvida que era uma pessoa com a ambição certa e também com a motivação certa para entrar num projeto. Portanto, é esse o conselho que eu também deixo aos jovens, que vejam bem o que é que eles querem fazer a nível de futuro e que não tenham medo, porque as pessoas que falam com eles já estiveram na mesma posição há algum tempo atrás. Portanto, à partida, salvo raras exceções, que espero que já não existam muitas no mercado, vão encontrar pessoas com capacidade empática e que vão olhar para o outro como se fossem eles próprios. Pelo menos é essa a forma que eu acredito que deve ser feita. Posso só meter uma colherada, que há bocadinho acabei por não dizer, e que é uma coisa que não vem referido, não é? Nós agora, nós perguntamos ao Google, acho que o Google só não consegue responder a uma pergunta, não é? De resto, responde a tudo quando são perguntas que nós lhe queremos colocar. E, portanto, se procurarmos no Google, o Google diz-nos o que é, como implementar o salário emocional na sua empresa e o que é considerado o salário emocional, e todas nós falámos aqui da flexibilidade. Uma das coisas que eu sinto e que eu noto quando
porque eu trabalho muito, os nossos estudantes têm que fazer, muitos têm estágios curriculares, e são estágios curriculares obrigatórios, ou seja, necessitam do estágio curricular para terminar o seu curso, e uma das ambições, que para mim é algo que eu tenho que trabalhar com eles, uma das grandes ambições sempre no estágio curricular é irem para uma empresa, fazer o seu estágio curricular e poderem ficar, porque o foco não é o estágio curricular, que na realidade é o mais importante, porque sem ele não vão a lado nenhum, pelo menos com o seu diploma, mas é sempre a ideia de que talvez eu possa ficar lá a trabalhar. E porquê? Porque uma das coisas que não é falada é que eu acho que neste momento não é salário, não é financeiro, é emocional, é a ideia da estabilidade. Ou seja, aquela coisa do já não há um emprego para a vida toda, e eu sou o exemplo disso. Eu estive 16 anos sempre no mesmo sítio, e depois nos últimos 10 anos é que vim mudando por foram questões da vida e questões pessoais, sempre na mesma área. E há a ideia de que os jovens não querem, ou de quem os recém-graduados, a ideia é eu agora aprendo aqui, daqui a 1 ano ou 2 mudo e tal, e não me parece que seja isso. Parece-me que desde que realmente a retenção do talento vai por aí, desde que a empresa, a organização onde vierem a trabalhar, vá ao encontro não só de sentirem que podem colocar em prática as competências que adquiriram e lhes dê estabilidade, a estabilidade eu acho que vai começar, não faz ainda, mas eu acho que vai começar a fazer parte daquele elencar de benefícios do salário emocional. Para além da flexibilidade, é diferente, não é flexibilidade, é flexibilidade de horário, a flexibilidade de estar na empresa ou estar em casa, programas de bem-estar, team buildings, uma recompensa, um prémio de fim de coisa. Eu acho que a estabilidade ainda não entrou, mas vai entrar, pelo menos é o que eu sinto do lado dos estudantes que estão a terminar. É a vontade de estagiarem, estão abertos, estagiar, fazer um estágio extracurricular que não é remunerado, terem que fazer o estágio profissional, porque o foco é se eu gostar, se houver um fit entre mim e a organização, é ali que eu quero ficar, para poder começar a pensar em construir a minha vida. E construir a vida é sair de casa dos pais, poderem, não é? Pronto, as tais experiências que falava há bocadinho. Muito obrigado, Cláudia, também por este contributo. Se calhar nós agora abrimos aqui alguns minutos para perguntas da audiência, portanto, quem nos está a ver, os participantes nos estão a ver, se quiserem, podem aqui colocar algumas questões aqui no Zoom, estejam à vontade, a qualquer um dos oradores, para todos em simultâneo, aquilo que assim desejarem. A Joana diz-me aqui que já tem já temos algumas questões. Não é esta Joana que aqui vemos, atenção, não é esta, é outra Joana que está aqui também connosco de apoio. Vou só aguardar que a Joana partilhe aqui comigo na nossa conversa para que eu possa aqui colocar aos diferentes oradores. Em todo o caso, posso já avisar-vos, depois destas questões, eu vou pedir assim uma mensagenzinha rápida, despedida depois a cada um, sim, em 30 segundos, não é? Assim, uma mensagem que queiram deixar a quem nos está a ouvir, por um lado jovens, sabemos que estão também técnicos de gabinetes de empregabilidade, como a Cláudia, e também alguns gestores de empresas. Portanto, pensem depois nesta mensagem de 30 segundos que gostassem de transmitir enquanto nós fazemos aqui um compasso de espera pelas questões da audiência. Se parecer bem, Joana, eu então vou continuar aqui um bocadinho a conversa com os oradores enquanto recebo as questões que já estão aqui a chegar. Vânia, esta questão, eu acho que hoje em dia estamos aqui a falar Vânia, depois, obviamente, todos começam pela Vânia porque está à esquerda no meu ecrã, e, portanto, depois vou andando para a direita.
acham que esta questão do salário emocional vai ser um bocadinho como as soft skills? Eu lembro muito, há 10 anos, que nós trabalhávamos esta área, começámos a trabalhar muito esta área da empregabilidade na Fórum, há 12 anos, era as soft skills, era soft skills em todo lado, e portanto, não, que as empresas, o que os jovens trabalham agora é soft skills, soft skills, soft skills. Obviamente, hoje em dia ainda se ouve muito, mas já não é moda, quer dizer, já é um bocadinho dado adquirido, não é? Como nós vimos. Nós estamos a caminhar para lá no salário emocional, tu disseste, tu achaste que sim, não é? Da tua resposta anterior. Qual é que achas que é o próximo desafio que aí vem para as empresas e para os jovens? Fazemos aqui, digamos, algum futuro, não é? Antevermos aqui algumas tendências. Eu acho que desafios, o que a Cláudia mencionou é bom sinal na perspectiva das empresas, porque de facto aquilo que nós sentimos neste momento a nível de desafio, de uma forma muito transparente, é que a oferta de mercado ao nível de ofertas de trabalho é tão elevada que faz com que o número de candidatos existentes no mercado possa eventualmente não ser suficiente para fazer face a todas estas ofertas. Portanto, dois desafios. Por um lado, para os candidatos ou para os colaboradores perceberem que terem que ter uma análise muito correta relativamente àquilo que a empresa lhe oferece. Até que ponto é que uma oferta de outra empresa é significativamente mais vantajosa que leve à saída? O que é que eu quero dizer com isto? Como a abordagem no mercado é tão grande, como as pessoas são tão abordadas no LinkedIn, com tantas ofertas de trabalho, são completamente inundadas de novas posições, muitas vezes a percepção do colaborador, principalmente os mais jovens, que se calhar não têm tanto ainda a maturidade profissional para perceber que às vezes menos é mais. E o que é que eu quero dizer com isto? Dou um exemplo muito prático. Recentemente tivemos um colaborador que chegou até nós com uma informação que iria sair porque a oferta salarial que tinha numa outra empresa tinha sido superior. E que nós ajudámos a desconstruir, numa perspectiva que, atenção, tu tens um prémio anual, se juntares o teu prémio anual dividido por 12, vais ver que afinal tu vais perder 300 euros mensais, não vais ganhar. E isto é um desafio numa perspectiva de recebemos tanta informação, tanta oferta, tantas coisas que à primeira vista nos parece ser tudo muito melhor do que aquilo que temos, e se formos desconstruir, se calhar não é. Se calhar é pior do que aquilo que nós temos à data de hoje. Portanto, para o candidato é ter esta capacidade de análise coerente de que também não é vantajoso mudarmos de emprego de 6 em 6 meses, porque nós acabamos por não conseguir construir nada. Nós sabemos que em 6 meses é o tempo mínimo que nós conseguimos estar mais ou menos ajustados numa empresa, integrados numa função. Se estamos constantemente em mudança, mesmo a nível profissional e de enriquecimento, eu tenho as minhas dúvidas, uma pessoa suspeita porque estou na mesma empresa há muito tempo, mas tenho as minhas dúvidas que a pessoa realmente consiga construir uma carreira sólida de construção de algo, de ver alguma coisa crescer fruto do seu trabalho. Para as empresas, ligado também a esta questão da escassez, receio que possamos chegar a um ponto de não seleção, apenas escolher com base na oferta disponível no mercado e não escolher as pessoas certas para a nossa empresa, que também é um risco muito grande para nós. Algo que nós conseguimos entender de uma forma muito clara nos últimos anos é que, por vezes, queremos ser criativos, queremos recrutar uma pessoa diferente, que nunca recrutámos, com outro tipo de competências, com outro tipo de conhecimentos, e a pessoa entra. E o que é que acontece? O próprio ecossistema, eu costumo dizer, não aceita, porque as empresas têm culturas, têm valores, têm pessoas que lá estão e que acabam por estar dentro de um determinado ambiente. Quando entra uma pessoa que não encaixa naquela equipa, naquele ecossistema, naturalmente a pessoa acaba por sair, não se encaixa. Portanto, se nós chegarmos a um ponto de não escolhermos as pessoas certas para trabalhar nas nossas equipas, também terá um prejuízo sério para as empresas e também para as nossas equipas, naturalmente, que vão percepcionar que a empresa não está a fazer uma seleção adequada. Obrigado, Vânia. Agora perguntava à Inês, portanto, já percebemos aqui estes dois desafios-chave que a Vânia nos referiu, que a Cláudia também já tinha referido a questão da estabilidade, que acha que no futuro vai ser um dos desafios que se vai colocar, na verdade, a ambas as partes, dá para os dois lados. Inês, tu que estás do lado mais jovem, digamos assim, a pergunta 2 em 1, que é,
Que desafios é que tu achas que irão acontecer daqui para a frente? Um bocadinho como fiz a questão à Vânia, porque certamente os desafios que tu achaste que ias ter há 3 anos são diferentes dos desafios que traz agora no fim da licenciatura e daqui a 3 anos, enfim, serão outros. Que desafios é que achas que se vão colocar aos jovens, mas depois fazer também a questão, que é uma das questões que aqui recebemos, e aproveitar já também como é que este programa da ADECO, em que acompanhaste a CEO durante um mês, te ajudou a encarar o futuro profissional, ou seja, se depois desta experiência também passaste a olhar de outra maneira para aquilo que querias fazer, ou que achavas que querias fazer, e depois de ter tido esta experiência imersiva, pensa, bem, se calhar não é bem isto, se calhar eu quero é outra coisa qualquer. Por responder à última, porque sem dúvida que esta experiência do CEO for One Month me abriu os horizontes, e ter passado por cada um dos departamentos e perceber o que é que se faz, ajudou-me realmente a perceber o que é que eu quero fazer agora quando acabar o curso e o que é que quero seguir, e perceber também como é que funciona uma empresa como um todo, como é que os departamentos estão ligados entre si, como é que funciona, porque muitas vezes quando se entra numa empresa e está só num departamento, não se consegue ter noção do que é que as outras pessoas fazem nos outros departamentos, como é que está tudo tão interligado, tão bem para funcionar como um todo. E eu felizmente tive essa oportunidade, que acredito que me dá uma grande vantagem agora quando for para o mercado de trabalho, à procura do meu primeiro emprego, porque de facto tenho esse conhecimento e consigo perceber o que é que estão à procura, como é que as empresas funcionam, como é que os departamentos também funcionam. E diria que sim, que é uma experiência incrível, porque conseguimos ter uma visão bastante abrangente da empresa e não só de um departamento em si. Depois, sobre a estabilidade, acredito que seja algo que procuramos muito, até porque agora com esta questão da habitação precisamos de saber que vamos ter um emprego estável, ter salários estáveis e que possamos ser independentes. Portanto, de facto, acho que a estabilidade é bastante importante para os jovens hoje em dia, além da questão do salário emocional. Joana, obrigado, Inês. Joana, só então para concluirmos também aqui a nossa conversa e não havendo mais questões, a Vânia já deu as suas duas tendências, desafios que acha que aí vêm. A Cláudia e a Inês, de certeza que estão a falar no chat e combinaram aqui as duas. Estou a brincar, as duas com a estabilidade. E que até há um contrassenso com algumas coisas que são ditas hoje em dia, não é? Que é que os jovens querem andar também de experiência em experiência, quer dizer, de experiência em experiência, mas com estabilidade, idealmente no mesmo ponto, como já aqui percebemos. Joana, o que é que tu achas que será aqui o desafio? Bom, em relação à estabilidade, eu tenho aqui um mixed feelings, exatamente porque eu tenho Félix tem o lado inverso, que é eles gostam de saltitar para ter conhecimento de diversas realidades e depois ter uma percepção mais exata daquilo que procuram, não é? Em relação ao IT Center, nós oferecemos estabilidade. Aliás, um dos nossos objetivos e propósitos de realizar estágios curriculares é que eles continuem connosco, fazendo aqui uma transição para estágio profissional e depois um primeiro contrato ou eventualmente um contrato sem termo, ok? E temos exemplos práticos disto a acontecer na organização, que eu acho que é muito positivo. Quais serão as tendências? Eu acho que vai partir muito para a diversidade e a inclusão, e talvez porque trabalho na área da IT e tecnologia, a automação e a inteligência artificial. Okay? Até que ponto a automação e a inteligência artificial, e isto acho que vai ser o foco nos próximos 2 anos, vai aqui substituir funções ou vai reinventar as funções, não é? E as tarefas relacionadas. Portanto, acho que essas duas grandes temáticas serão as principais tendências na área de pessoas nos próximos 2, 3 anos. Muito obrigado, Joana. E agora, como eu fui simpático, há 10 minutos atrás avisei o que é que ia acontecer, agora vou da direita para a esquerda, para começar na Cláudia. Aqui uma mensagem de 30 segundos que queremos deixar a quem nos assiste, que tem estes perfis muito diferentes, de jovens a técnicos de gabinetes e a empresas. Bem, eu
eu penso que a mensagem seja para os nossos jovens e para quem nos assiste. Eu estive ali a ver os nomes e pelo menos 2 reconheci, o que é extraordinário. Uma aluna que eu penso que já terminou e outra que está a estagiar, portanto duas que, ou seja, uma já não é aluna, a outra está a terminar. E o que eu deixo para todos é a ideia de que se nós conquistarmos o sonho muito rapidamente, depois não temos mais o que sonhar. E, portanto, construir o nosso futuro profissional de forma sustentada, procurando encontrar um espaço que nos acolha por aquilo que somos e por aquilo que temos, e com certeza que o mercado de trabalho, as organizações nas diversas áreas e felizmente também naquelas que nos são mais caras, que são as áreas das ciências sociais e humanas, está a mudar e está aberto a valorizar as pessoas e as relações e, portanto, acho que é isso, essa é a palavra, como o Fernando Pessoa dizia, sentir tudo de todas as maneiras e, portanto, estamos a falar de salário emocional, estamos a falar de emoções, não é? Portanto, é bom sentir tudo de todas as maneiras e conseguir equilibrar, puxar o polo positivo, aquilo que nos faz sentir bem, mas que nos dá estabilidade, que nos dá força para fazer aquilo que a Inês diz, que é podermos evoluir e tornarmos-nos cidadãos independentes e integrados. E acho que estamos cá para isso, pelo menos nós, nas universidades, e no ISCTE concretamente, mas eu sei que todos os meus colegas em todo o lado fazem exatamente o mesmo. Aquilo que pugnamos é pela conquista de competências, conhecimentos que permita aos estudantes, assim que terminam, são profissionais e abordarem o mercado de trabalho cheios de força e de forma independente, claro. É isso. E muito obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui e aprender convosco. Obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Agora pedi a mensagem à Joana. Também, antes de mais, agradecer aqui o convite, foi um prazer conhecer-vos a todos e partilhar também aqui um bocadinho da minha experiência. Em termos de conselhos, não tenho muito a acrescentar. Achei notório a nota que a Inês referiu, porque acho que é importante irmos atrás dos nossos sonhos. Se bem que eu perdi um talento, não é? Engenharia informática, pronto, já era. Mas é muito importante irmos atrás dos nossos sonhos e realmente isso faz toda a diferença, porque quando estamos efetivamente felizes, fazemos bem e melhor e não nos custa e não é um esforço. E portanto eu acredito muito nisto. E sobretudo na primeira aula de recursos humanos em 2000 disseram assim, Joana, é preciso, não há pessoas más, não há pessoas feias e é algo que me marcou, e eu tenho aqui a minha estagiária a olhar para mim, porque ela vem desse curso e ela está a rir, que é preciso saber ser, saber estar e saber fazer. E acho que é um bocadinho isto, não é? É preciso saber efetivamente, e acho que as pessoas marcam-se muito pela questão da empatia, colocar-se no lugar do outro, o que é que o outro está a pensar, a questão da comunicação, a questão da imagem, que às vezes não damos valor, se eu fizer isto ou se eu disser aquilo, como é que o outro vai reagir? E quando somos jovens, e mesmo na realidade, independentemente da idade, isto acontece sempre. Obviamente que vamos ganhando experiência e é bom que assim seja, mas vai acontecendo sempre situações da nossa vida em que nós vamos aprendendo, independentemente da idade. Portanto, o meu conselho é desenvolvam-se a vocês próprios. São únicos, têm muito a aportar às empresas, não desistam dos vossos sonhos, lutem sempre aquilo que acreditam, sejam vocês próprios, mas continuem pela vida toda a desenvolver as vossas competências. Obrigada. Obrigado. Bem, Joana. Inês. O meu conselho vai para todos os jovens que nos estiverem a ver para se inscreverem no programa da CEO for One Month. Independentemente do background, independentemente da vossa área de estudo, inscrevam-se, porque é uma oportunidade incrível, vai-vos dar uma visão completamente diferente do que vocês acham que é uma empresa, como é que funciona uma empresa, e podem conhecer jovens líderes de todo o mundo, porque é um programa internacional, e criam uma network muito boa. E de facto é uma experiência incrível, portanto inscrevam-se, não tem nada a perder, quem sabe podem ser o próximo CEO for One Month.
Obrigado Inês aqui por este apelo. Entretanto, também já foi partilhado aqui no chat o link em que podem conhecer melhor o programa. Portanto, convidamos toda a gente a visitar. E agora, a Vânia pedia também a mensagem, já se calhar juntando com as palavras de encerramento Claro que sim. desta nossa conversa. Acho que a mensagem que passo é que os jovens de hoje serão as pessoas que vão estar nas nossas posições daqui a curto e médio prazo. Portanto, o que têm que fazer é definir bem os seus objetivos, entrar, têm a missão de entrar, têm que aprender, têm que ensinar e depois, obviamente, construir o seu percurso profissional com vista a atingir os tais objetivos que definiram no início. Que são fundamentais. Acho que para qualquer jovem quando acaba a universidade ou quando entra numa empresa, deve criar um modelo a atingir, deve pensar, aquela pessoa eu gostaria de ser aquilo um dia, é este o percurso que eu gostaria de fazer. E depois é muito mais fácil de conseguir também fazer o seu percurso e alcançar os objetivos a que se propôs. Por isso, acho que esta é a minha mensagem. Obviamente que partilho da mensagem da Inês, o programa CEO por um mês, na minha perspectiva, é um programa único, não só o programa nacional, mas depois os jovens que têm a possibilidade de acompanhar o nosso CEO global. Quantos jovens terão a oportunidade de discursar na Casa Branca, por exemplo, como já aconteceu com uma das CEOs por um mês, porque é realmente um programa transformador. E é também uma porta de entrada, algo que é positivo para o currículo e que da nossa parte, como tem sido o que temos vindo a fazer nos últimos anos, a Inês sabe que o dia que queira vir trabalhar connosco tem a porta aberta para o fazer, assim como já aconteceu com outros CEOs por um mês, alguns que ainda trabalham connosco hoje em dia. Vânia, muito obrigado, e como uma das componentes do salário emocional é que o respeito pelo tempo e pela gestão de tempo de todos, propusemos aqui a ter uma conversa com a duração de 1h30 e portanto terminámos aqui ligeiramente mais cedo, 2-3 minutos. Enfim, em nome da Fórum Estudante, agradecer muito a todos os oradores, agradecer muito a todos que estiveram aqui esta 1h30 à conversa connosco e portanto deixar só a certeza que fiquem atentos, porque quer a Fórum, quer o Consórcio de Maior Empregabilidade e a ADEC, continuaremos a lançar assim temas para reflexão nos próximos tempos e, portanto, queremos continuar, obviamente, a contar com a presença de todos. Vânia, eu acho que do lado da ADEC, enfim, dar também só aqui umas palavrinhas de encerramento e depois damos a sessão por terminada. Claro que sim. Agradecer à Inês, à Joana, à Cláudia, ao Félix também, por esta conversa, a todos aqueles que despenderam do seu tempo para estar connosco, porque para nós nada disto seria possível ou interessante se não tivéssemos um público do outro lado, que não vemos, infelizmente. Qualquer dia voltaremos a fazer coisas online, que eu acho que é sempre, online não, presencial, que é sempre muito mais interessante, porque assim não vemos as caras, mas agradecer a todos o tempo que aqui estão. E espero que tenha sido um contributo positivo e que esta 1h30 tenha sido proveitosa para cada um de vocês. Portanto, muito obrigada a todos. Vânia, antes de encerrar, afinal, tivemos aqui mesmo agora uma questão aqui de um participante que se calhar eu pedia a ti para responderes, mas que é, pergunta aqui o participante, como é que pode fazer a candidatura para trabalhar com a ADEC? Se presencial, se via digital, como é que é aqui o procedimento? Pode fazer uma coisa mais fácil, que é enviar um e-mail para mim, vania.bo.com, ADEC com 2 Cs. Muito bem, acho que está respondido e agora sim, terminamos em chave de ouro, digamos assim. Agradecer a todos mais uma vez e resto de boa semana. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.